O Brasil é um país, historicamente, das impunidades. Estão tentando colocar negros, brancos, gays, mulheres, homens, todo mundo em briga, porque isso daí é uma técnica usada, já desenvolvida e aplicada com sucesso em Roma. Você divide para governar. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Rubem Gonzalez é especialista em geopolítica e criador de conteúdo que traduz o caos do mundo real em linguagem simples. Ele explica guerras, estratégias de poder, disputas globais e os movimentos invisíveis que definem o futuro das nações. Sempre com clareza, intensidade e coragem de falar o que muitos evitam. Eu fui gerente de contrato da Petrobras. Eu falei na época, tá tudo gravado, eu falei, tudo vai ser anulado, porque não existe competência, não existe fórum, não existe nada. Sem o julgamento do mérito vai ser tudo anulado. E aconteceu. Prisão do Bolsonaro, o que você achou? É o jogo político brasileiro, que é jogado dessa forma, que pegou esse formato. Isso aí não tem nada a ver com culpa, não tem nada a ver com nada. O formato brasileiro, político brasileiro, onde você tem um ponto antagônico muito grande, é decidido assim, caprichoso e garantido. Preso, solto, solto, preso. Se você olhar os elementos do Bolsonaro, eles parecem, claro que a motivação, o processo é diferente. Agora, você chega à conclusão que é uma coisa igualzinha que aconteceu com o Lula. Sem entrar no mérito da questão de quem é bom, quem é ruim, quem é nada. A metodologia política aplicada no Brasil é essa e vai continuar sendo. Quando é que você acha que isso começou? Bom e mal. Quando é que você acha que isso começou? Isso começou com a Lava Jato, que é uma operação que aparentemente, olha só, toda vez que você quiser causar dano a um país, que você quiser arrebentar com o país e os países que são donos do mundo sabem como fazer, principalmente os Estados Unidos, que tem essa política clara, e a Europa também. A Europa, vamos dizer assim, quando eu falo Europa, tira Espanha, Portugal, Itália, que não tem... Os latinos não têm essa configuração. Todos eles atuam da mesma forma. Então você precisa de uma boa desculpa. Para destruir a sua empresa, eu preciso de entrar dentro dela com um apelo. Então, o principal apelo que existe no mundo é a moralidade, o combate à corrupção, porque, efetivamente, ninguém em praça pública vai dizer assim, eu tolero a corrupção, eu apoio a corrupção e eu vou defender uma pessoa que é corrupta. Porque pega mal, é um padrão mundial e principalmente ocidental. Então é o seguinte, não porque no Oriente alguém defenda isso, é porque eles criaram essa situação através de uma técnica aplicada aonde há o direcionamento. Então eles chegam aqui e falam assim, nós vamos combater a corrupção no Brasil. Bem, primeiro que todo sistema capitalista é corrupto, todo ele. Eu não estou aqui falando mal nem bem do capitalismo. Eu estou falando o seguinte, quão menos corrupto ele é, quanto maior a punição. O Brasil é um país, historicamente, das impunidades. Estão tentando colocar negros, brancos, gays, mulheres, homens, todo mundo em briga, porque isso daí é uma técnica usada, já desenvolvida e aplicada com sucesso em Roma. Você divide para governar. Quanto mais tempo o cara está brigando ali, você imagina a nossa... hoje tem uma marcha, não sei o quê, marcha das mulheres negras. O que é marcha das mulheres negras? O que merda significa isso? Que bosta significa isso? Será que a mulher é tão indigna que ela foi reduzida à cor da pele dela? Será que não tem negras no Brasil numa situação invejável? E será que não tem brancos no Brasil morrendo de fome? Será que o problema que a gente tem... Não existe nada na lei. O STF acaba de aprovar, o STF que manda em tudo, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Já alcançou maioria para determinar a questão de reconhecer o racismo estrutural. Você sabe o que acontece com isso? Quando você reconhece o racismo estrutural, é a mesma merda que aconteceu essa semana no reconhecimento da dívida histórica do Brasil com a escravidão. Bem, eu não conheço nenhum escravo vivo. Não conheço nenhum deles.
talvez não tenha nenhum filho de escravo vivo. Aí o que acontece? O governo vai fazer o quê? Vai dar dinheiro, vai indenizar. Indenizar 20 bilhões de reais. 1 bilhão por ano. Para onde vai esse dinheiro? Para sustentar bando de vampiros, quadrilhas travestidas de ONGs. Você vai mandar para a ONG. Aí você manda a sua mulher, o seu filho, todo mundo lá para dentro da ONG. Cada um ganha 20 pau por mês, tem emprego por 20 anos. Todo mundo lá. Isso daí é parasitar. São parasitas. São parasitas. Todo esse processo aí acontece. Eu estou voltando aqui para redundar o que acontece com a educação que a gente recebe. A massificação da educação em torno disso. Então a gente tem esses valores daquele negócio. Todo mundo criou o conceito seguinte: olha só, a inflação não pode subir. A inflação não pode subir, a inflação não pode subir, a inflação não pode subir. Mas por que a inflação não pode subir? Não, porque eu vi que a inflação não pode subir, que isso é péssimo. Mas é péssimo por quê? Não, é péssimo porque é péssimo. Pô, você é a favor da inflação subir? Não, porque a inflação é mal. Não estou falando que a inflação seja uma coisa boa. Tá? Mas a inflação, você pode ter picos de inflação projetados em cima de um projeto de construção de um país. Inflação de demanda, não tem problema, acontece isso. Mas a desculpa é essa daí. Com essa desculpa, o povo brasileiro sofre com a taxa Selic de 15%. Tudo é o processo de manipulação. Então, voltando ao anterior, eu falando sobre a Lava Jato. O que acontece? Vamos explodir um sistema de corrupção que tinha na Petrobras. Vamos. Como é que a polícia age? Como é que a justiça age quando você encontra um foco de corrupção? Você vai lá e debela ele. Você não transforma aquilo ali numa causa. Em 2016, na época da Lava Jato, no ápice da Lava Jato, a Siemens foi considerada a empresa mais corrupta do mundo. A Siemens é alemã, não é brasileira. E a justiça da Alemanha não prendeu um executivo, não destruiu a empresa, não acabou com a empresa, não acabou com o excelente acervo que ela tinha, a capacidade inequívoca que ela tinha, fez nada disso. A justiça foi lá. Aonde é que dói mais? É no bolso. Então é o seguinte, é uma multa não sei quantos bilhões de dólares. Acabou. Eu fui gerente de contrato da Petrobras. Se eu pegar um contrato fraudulento, eu sento todo mundo na minha frente e falo assim: olha só, antes que eu toque essa merda pra frente, eu quero rever esse contrato aqui, isso, porque o antecessor fez isso. Você faz isso aí. A Polícia Federal entrou dentro da Petrobras, junto com um sujeito que ninguém sabe de onde saiu, um tal de... Pra mim é tão insignificante que eu esqueço até o nome dele às vezes. O juiz lá de Curitiba. O Moro? O Moro. O Moro. Quem é Moro? O Sérgio. O Sérgio. É o seguinte, mais uma vez aquilo que eu estava falando fora do ar com você. A ilusão do poder. Sim. O poder psicológico. O Sérgio Moro, ninguém questionou. O Supremo não questionou porque recebeu ordem expressa de não se meter. Se vocês se meterem, vai sobrar para todo mundo. Então é o seguinte, e ali, sim, ali dá para implodir feio. É o seguinte, o Sérgio Moro, de uma hora para outra, juiz... Eu falei na época, tá tudo gravado, eu falei, tudo vai ser anulado, porque não existe competência, não existe fórum, não existe nada. Sem o julgamento do mérito, vai ser tudo anulado. E aconteceu. O Sérgio Moro passou a 2 vezes por semana, na cara de todo mundo, entrar no prédio da CIA, no meio da semana. O cara é um reles juiz de primeira instância. 80%, 90% de todas as decisões brasileiras vão para recurso e são modificadas. São modificadas recursalmente. Mas no andar de cima. Então é o seguinte, que poder é esse? Aí o TRF4, mais uma vez usando uma atribuição que não lhe é competente, deu poderes especiais à 13ª Vara de Curitiba. Tá? Não é eles que determinam isso. Não cabe a eles determinar isso. E tudo isso foi para quê? Para o público em geral, combater para o ignorante, para o boçal, para o burro. E esse burro pode ter 10 diplomas na parede. Com certeza. Tá? É o seguinte, ele achar maravilhoso aquilo ali, beleza, mas o que estava sendo torpedeado era o Brasil. E a empresa. Aquele modelo ali acabou. As empresas nacionais, eu trabalho com consultoria, trabalhei para muitas, tá? As empresas nacionais acabaram. As prestadoras de serviços nacionais acabaram.
E foram substituídos, sabe por quê? Por empresas de fora com um histórico de corrupção 20 vezes maior que a que estavam aqui. Ou seja, hoje nós estamos na área industrial, na área econômica, onde a economia funciona de verdade, né? Nós hoje estamos mais ou menos no mesmo patamar de 10 anos atrás. Nós não evoluímos economicamente. Mas deixa eu te fazer essa pergunta aqui. Esse movimento do judiciário aparecer e ser protagonista, se não me falha a memória, eu não estiver errado, aí tu me corrige aí, não começou com o Joaquim Barbosa? Não. Quando ele aparecia e todo mundo aplaudia. Não, começou antes. Ah, antes? Não, começou com a Constituição de 88. Ah, não, tudo bem. Trazendo para a história mais recente. Não, mas o que eu estou te falando, o ovo, você não bota o ovo embaixo da galinha e 2 horas depois você pega um pinto. Tá. Eu não gosto de pegar pinto. Exatamente. Pintinho pode ser. Patinho. Vamos mudar para patinho. Então é o seguinte, o que acontece? 2 horas depois, você não tem um pinto pronto, você não tem um pato pronto, você não fecunda. Isso daí precisa, o ovo da serpente tem que ser chocado. Não, eu entendi o que você está falando. Então é o seguinte, a judicialização, a concentração de poder do Brasil na mão de meia dúzia de pessoas que, atenção, nunca podem ser eleitas. Isso. Porque se for eleita, o pior dos políticos, o mais bandido dos políticos, ele no final de um ciclo, ele é obrigado a renovar o contrato dele. Agora é o seguinte, o que nós temos que fazer? Nós colocamos imperadores em umas cadeiras que ficam ali até os 75 anos de idade. Exatamente. Era 70. Aí o Eduardo Cunha, preso, condenado a 300 anos de cadeia por corrupção, passou para 75. Vê se alguém revogou. O que ele fez favorável para eles ficou ali. Então, hoje, nós vivemos um narco-estado e uma juristocracia. Eu quero falar sobre isso contigo. Quando eu falei do Joaquim Barbosa, é mais porque, assim, eu lembro de ser aquele juiz começar a aparecer em capa de revista e tal, Paladino, é o Batman, né? Isso. Porque enfrentou lá, na época, mensalão, aquela coisa, e foi pra cima. Na sequência, e todo mundo aplaudia. Só que o Brasil... Eu lembro de quando eu era garoto, meu pai sempre me falava isso. Porra, corrupção aqui sempre aconteceu e nunca dava nada. Estourava na televisão, escândalo. E é montante que tu não consegue quantificar. Só fala número. 10 bilhões, 100 milhões. Tu fala, porra, tá. E ninguém ia preso. Sempre acabou em pizza. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte... Por que raios no bendito Petrolão, a Petrobras estava sendo roubada, estava sendo saqueada, mas como você falou, deveria ter, de maneira sábia, sido corrigido aquele problema. Mas por que implodiu o país naquele momento, entendeu meu ponto? Porque, sempre aconteceu, porra. Precatório, lembra essas... Sim. Escândalo lá da Previdência. Qual o nome daquela mulher que roubou todos os velhos do Brasil? Eu não lembro. Gente, aquela mulher hoje, Ligado, mulher, né? a Georgina. A Georgina, pô. A Georgina hoje, ela jogaria no Infanto Juvenil. Tá. A Georgina... É verdade. No Infanto Juvenil. O que acontece é o seguinte, eu te falei, você precisa ter uma condição palatável midiática. Você tem que ter algo bom de vender. Então eu estou combatendo a corrupção, eu estou acabando com isso aqui, eu estou resolvendo esse problema. Quando na realidade o que existe é uma determinação do Departamento de Estado americano e que o Henry Kissinger falou publicamente, falou assim, os Estados Unidos têm a obrigação de nunca, em hipótese alguma, permitir a criação de uma potência ao sul do Equador. Entendi. E só tem uma potência ao sul do Equador para ser criada, que é o Brasil. Lógico. Tá? Então ele falou assim, isso não deve acontecer. Quando o Petrolão explodiu, eles chamam de Petrolão, tá? O Brasil... Só direciona pro... Isso aí, fecha. O Brasil estava pagando o maior salário mínimo da série histórica. O detalhe eu sei pela minha cidade, porque o Comperj é na minha cidade. O Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro. É na minha cidade. Ninguém trabalhava por um salário mínimo. E já era o melhor salário mínimo da história. Lá dentro do complexo da Petrobras, o cara tinha que ter um Sodexo, tinha que ter plano de saúde,
coisa que ninguém conhecia o que era, e pelo menos 2 salários mínimos. Então o patamar brasileiro estava elevado, o nível de consumo estava elevado. Aí de um lado assim, a inflação aumentou 0,1%, temos que parar com isso. Isso tudo é caô. Nenhuma nação que queira crescer está se preocupando com a inflação, porque a inflação você passa por cima dela. Tá? Aí é outros mecanismos, não cabe aqui a gente falar sobre isso. Claro. Então é o seguinte, foi feito tudo isso daí porque o principal ponto focal disso daí é que o Brasil não se tornasse uma ameaça. O Brasil é um quintal para os Estados Unidos. O americano, o poder, não estou falando do americano comum, o americano comum é um fudido. Né? Não existe. Política, né? Do político. É, né? do político, o Sim. establishment. Sim. O establishment americano vê o Brasil como o seu quintal. É um lugar onde você vai lá pegar o que tem lá e pronto. Um lugar Acabou. na coleira. Exatamente, exatamente. O que acontece? Aí o que nós precisamos fazer? Isso é um método científico, isso é estudado. Bem, o que nós plantamos na cabeça desse pessoal? Nós plantamos valores e agora nós vamos colher esses valores. Nós estamos aí desde a década de 80. O BTG Pactual, que é o braço do George Soros, chegou aqui no Brasil um pouco antes da Assembleia Nacional Constituinte. E eles colocaram a Constituição Federal de 88 nesse formato. É a Constituição super benevolente, boazinha, dá tudo para todo mundo. Todos os direitos, né? Dá tudo para todo mundo, só não diz de onde tirar isso daí. Aí nós temos isso aí, essa tragédia. Ela é tão vagabunda a nossa Constituição, porque o cara... Você imagina você chegar nos Estados Unidos e falar que você vai fazer uma emenda. Uma emenda lá acontece a cada 30 anos. Aqui o cara é 30 por mês, pelo menos de preposição. Então é o seguinte... É uma emenda constitucional, aquilo é uma colcha de retalhos. Sim. Ali criaram subsídios para uma justiça inalcançável, inauditável, soberana, ao ponto de que um magistrado pode ser pego assaltando um carro forte que ele vai ser aposentado com vencimento. Exatamente. Tá? Estão acima do bem e do mal. Não existe a famosa regulagem cruzada, que eu te policio e você me policia. Então eu posso te esmagar, mas eu também posso te esmagar. Então é o seguinte, então não existe isso daí. O Conselho Nacional de Justiça é deles. Sim. Que conselho é esse? Sim. O conselho deles para eles. Morra, pelo amor de Deus. Mas então, Rubão, como é que a gente muda? Porque tá certo, o Brasil tá na coleira dos Estados Unidos. Beleza. Por outro lado, tenta se aproximar de alguma maneira da China, da Rússia, vai tentando. Só que é todo um jogo, porque não é só trocar de mão? Não, porque aí você tem uma coisa chamada história. Você tem a história, você tem a doutrina, como o chinês se comporta e como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que eles têm uma coisa que eles devem se honrar e orgulhar. Eles nunca cumpriram um contrato. Eles assinam quantos você quiser. Você pode levar agora 10 contratos lá para os Estados Unidos, 10 acordos que eles não vão cumprir nenhum. Eles nunca cumpriram um. O negócio dele não é vir aqui. Ele poderia chegar aqui, botar a empresa dele, mas só que tem uma coisa. Ele é igual a formiga saúva. Ele quer tudo. Ele quer que o governo esteja do lado dele, esteja no bolso dele, que tudo esteja acontecendo de acordo com a forma e o princípio dele. Já a China... Estou aqui defendendo a China, não. Eu estou falando o seguinte, a China tem outro modelo. O modelo da China é relação econômica. Eu quero vantagem. Ninguém é bonzinho, não. Ninguém dá nada para ninguém, não. Eu quero vantagem. Você tem vantagem para me dar? Ótimo. Você está com isso à venda, eu compro. Eles acabaram de fazer uma empresa lá nos Estados Unidos, investiram coisa de 800 milhões de dólares e tomaram uma pernada. Tomar pernada de americano é normal. A Holanda foi dar uma pernada na China, se fudeu. O Japão agora está querendo encarar a China, vai se fuder, porque o principal mercado do Japão é a China. E, historicamente, o chinês não suporta o japonês. Sim. Tá? É um ódio, é igual a coreano também. É um ódio do japonês terrível, tudo oriundo de períodos anteriores à área imperial japonesa e como eles se comportaram com os outros ali. Então já tem um elemento popular que é o apoio a foda-se o Japão. Todos eles que estão servindo de massa de manobra para os interesses do núcleo duro do establishment americano estão se fudendo.
O Brasil hoje não é visto, eu vou te dar um dado, o Brasil hoje não é bem visto nem respeitado nos BRICS. O Brasil simplesmente é necessário. Só isso. Você acha que isso que eu estou falando aqui a China não sabe? O pessoal não sabe quem é o STF? Você acha que são tão tolos que criaram o poder que criaram se enganando? Mas olha só, eles estão lá no quintal dos caras, eles querem aquela vida lá, ótimo, então vamos tocar o nosso barco aqui. E hoje está acontecendo um fenômeno que você pode escrever aí. O Trump está fazendo uma coisa admirável para ele. Trump está colocando o Brasil para fora dos BRICS e está assumindo o lugar do Brasil nos BRICS. Informalmente. Porque o Brasil se indispõe diretamente com os BRICS, né? E os Estados Unidos está com contratos com a China, com a Rússia, está no esforço conjunto de acabar com a guerra da Ucrânia agora, do formato que a Rússia quer, agradando o cliente. Ah, você quer isso aqui? Então nós vamos pegar isso aqui. Tá? Vamos fazer dessa forma, desse jeito. Tá? Então é o seguinte, hoje os Estados Unidos aceitam de bom grado a posição de membro extemporâneo dos BRICS. Por quê? Hoje, mais da metade do comércio internacional está na mão dos BRICS. Tá? O dólar perdeu, a última vez que eu tinha visto, 14% de poder de compra esse ano. Isso daí não é pouca coisa não, não é pouca merda não. Isso daí quer dizer que de cada 100 milhões de dólares você perdeu 14, sem mexer em nada. Poder de compra direto. Já não é moeda de reserva e o Brasil ainda tem todas as suas reservas em dólar. 97% das nossas reservas são dólar. Nós temos aqui, e o pior de tudo, agora dia 20, o Lula, parece que os Estados Unidos deu de presente o Brasil para a Europa. O prêmio de consolação para a Europa é o seguinte, é o Brasil. Explorem à vontade. Quem está lá é um boneco, um mamulengo. O resto está aí. Os grandes acordos que a gente vai fazer com a Europa. Aí, baseado aí, certinho. Eu entrevistei o Breno Altman aqui. Certo. E é interessante, Rubão, porque assim, entra governo, sai governo, vou te dar uma percepção do povo, assim, que eu tenho, comum, assim. Eu não sou especialista em nada disso, então a minha percepção é comum. Mas entra governo e sai governo, por exemplo, era o Fernando Henrique, o Brasil tá uma merda, não sei o quê, tu vê na televisão. Ou o povo comentando. Aí entrou o Lula. Beleza. Os 8 primeiros anos lá do governo Lula não tinha oposição, você não ouvia nada. Mas conforme o governo vai mudando e tem uma oposição, você vai alcançando aquele discurso do tipo, tá tudo uma merda, tá uma desgraça, tá uma bosta. Entrou o governo Bolsonaro, você vai entender bem o que eu vou falar. Dia e noite, apanhava. O Brasil tá destruído, tá acabando, a economia tá uma merda, é desemprego. Só que quando você ouvia da bolha da direita, o Brasil tá no superávit, tá perfeito, não sei o quê, tá não sei o quê. Aí tu ia pro outro lado, eu não tô falando de fã-clube, eu tô falando tanto a televisão, né, dependendo do veículo. Se você ouvisse a Jovem Pan, o governo, poxa, promissor. Se você ouvisse, sei lá, CNN, tava destruído, o Brasil tá destruído. Rumo à destruição. Aí volta o Lula. Tu ouve a Jovem Pan? Tá uma merda, o governo tá caindo. Tu vai ouvir os outros veículos? Não, pô. Tá perfeito. Não tem mais desemprego, a menor taxa de desemprego dos... Aí eu conversei com o Altman. E aí, Altman, o governo Lula? Eu falei, excelente. Excelente, menor taxa de desemprego, tais medidas já foram tomadas. Você sabe o que é a menor taxa de desemprego, né? Eu te entendo. Já vai falar junto ao Bolsa Família? Não. É porque o cara parou de procurar emprego. Aí o cara está dizendo, é a maior falácia, a maior armação. O brasileiro nunca teve menos direito como trabalhador, nunca ganhou tão mal. Tá? E o cara está dizendo que acabou com o desemprego. Acabou com o desemprego porque o desemprego é medido pela procura. Sim. Tá? Não, e o Bolsa Família o cara conta como empregado, né? Não, porque é o seguinte, inclusive o salário mínimo brasileiro é miserável porque, antes de tudo, você é um ser lógico, inteligente. Então, a gente tem que... Se você quiser fazer uma boa análise, você tem que se vestir na pele do lobo. Eu moro no Quinto dos Infernos, né? Lá no Rio de Janeiro. Eu moro lá no Arará, eu moro numa favela daquela lá. E eu arrumo um emprego do outro lado da cidade.
Eu tenho que pegar 3 conduções. Não é porque eu sou preguiçoso, não. Eu faço a conta. Eu vou ficar 5 horas dentro do coletivo, eu vou trabalhar 8 horas, eu vou me fuder a semana inteira e vou ganhar 1.400 conto. Limpo, na minha mão. Eu vou pegar um Bolsa Família, 900, vou ficar em casa. Lógico. E aqui é o seguinte, porque a pessoa, vagabundo, não. Todo esse pessoal trabalha. Porque é desumano, aqui, né, cara? ele pega um bico aqui, pega outro bico ali. Lógico. E é o seguinte, e o cara vai falar, você fala assim, o Roberto está falando que se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Para receber salário mínimo, eu receber Bolsa Família. Para receber. Claro. Então o salário mínimo tem que ser miserável mesmo. Que é para que esse benefício que vem estatal seja. Se o salário mínimo, se o auxílio estatal fosse 1/5 do salário mínimo, se for 1/5 do salário mínimo hoje, não vale nada. O cara não tem valor nenhum, o cara vai trabalhar. Exato. Tá? Se o salário mínimo fosse decente, o cara também não ia ficar por causa de 900 conto em casa. Claro. Ele vai trabalhar porque ele ganha 4. Tá? Então, o próprio salário mínimo faz parte desse arcabouço. Entendi. Economicamente, nós somos um país de joelho. Primeiro que é o seguinte, nós seguimos um modelo econômico que não nos pertence. O Brasil não tem modelo. Aqui nós temos um bando de economistas de merda. Os economistas do Brasil, eu cago em cima... Meu filho é economista. Eu cago na cabeça deles, de todos eles. E outra coisa, eles não se provam. Se você entrar agora no Google, pode pedir para o rapaz ali entrar no Google, você vai botar lá. A nata da economia brasileira, da Faria Lima, nos últimos 4 anos, errou 95% de todas as previsões. Errar 95% de todas as previsões é você dizer que você está indo num dentista, de que cada 100 pacientes, 95 voltam com o queixo destruído para casa e nunca mais vão poder mastigar. Você está indo num médico que 95% dos pacientes dele morrem. Você vai? Lógico que não. Então isso é a economia brasileira. A economia brasileira não serve para nada. Todas essas palavras bonitas. Tá aí os golpes. Tá? É uma indústria de golpe. É uma indústria de golpe, de golpista, e tentaram passar para o cidadão comum que todo mundo pode ser investidor. O pessoal fica falando em educação financeira. O cara tem que aprender matemática, não é educação financeira. Educação financeira vai de cada um. O cara quer gastar, quer ganhar e jogar fora, é problema dele. Tá? Um quer gastar com droga, outro com bebida, outro com mulher, outro bota embaixo do colchão, problema dele. Agora o cara tem que aprender matemática aplicada, coisa simples. Então, mas é que nem voltando para a pergunta que eu estava te fazendo. Mas a impressão que a gente tem é isso. Dependendo do governo da ocasião e o viés da imprensa. E, por exemplo, para o Breno Altman que esteve aqui, tudo certo. Ele ainda acha o seguinte, se o Lula reeleger, fecha com chave de ouro. O Breno Altman é uma pessoa que eu respeito ele. Não, ele é um cara cabuloso, exatamente. Inteligentíssimo. Só tem um problema. Você torce para que time? Eu sou santista. Você é santista? Eu não vou falar de Santos com você. Eu vou perder em todas. Você é santista, pô. Eu sou tricolor, eu sou fluminense no Rio. Então é o seguinte, você vai discutir com o Fluminense, você vai perder todas. Sabe por quê? Porque eu não sou analista de futebol, eu sou torcedor. Eu entendi. O Breno Altman é um torcedor, tá? Um apaixonado, né? Um apaixonado. Sim. Não existe defesa do governo Lula com taxa Selic de 15%. Ele fez o que nenhum governo neoliberal fez no Brasil. A transferência de dinheiro do povo brasileiro para o bolso de meia dúzia de especuladores aconteceu numa proporção bíblica no governo do PT. É o Lula que está fazendo isso. O Lula é o amigo dos banqueiros, tá, e dos especuladores. E dá migalhas para o povo em formato disso aí. Escândalo um em cima do outro. Agora, importante, a primeira coisa que se cria é o fim da massa crítica. E quando você me fala que a Jovem Pan fala uma coisa e a Globo fala outra, você anula mais um com menos um, zero. Isso. Sabe o que é zero? Elemento neutro. O que quer dizer, que eu quero dizer isso? Que a mídia inteira prova que você não deve confiar em nada do que ela fala. É o que eu estou falando, é isso o lance. Tá. Aí é o seguinte, o que você vai acontecer? Você tem que vir para redes alternativas. Entendi. Nas redes alternativas também acontece praticamente o mesmo fenômeno. Porque tem muito fã-clube. Tem muito fã-clube. Mas tem pessoas honestas, né? imparciais. E outra coisa, e tem pessoas que têm uma posição, mas não se negam
a abordar o assunto como ele deve ser abordado. Então é o seguinte, agora, se um petista vir falar mal do governo, de alguma coisa do governo PT, ele vai ser execrado. É uma briga de torcida organizada. Então, bicho, isso daí é um projeto. Isso foi feito, isso daí foi criado. E as alternativas também. Eles pensaram em tudo. É um projeto muito bem feito. Ele começa praticamente... O primeiro golpe colocado em prática não é de hoje. O primeiro golpe de manipular o povo para se insurgir contra o seu governo, ele começa praticamente em 1968 na França, que todo mundo fala, o ano que não acabou, o Cohn-Bendit, o deputado lá, o líder estudantil, sempre com essa historinha de estudantil. Eles só se fuderam foi na China, que passou o trator em cima dos estudantes e salvou o país. Colocaram em prática. Se a China entra na primaverinha e aceita, a China hoje era mais um país igual aos outros. Você não é essa potência que é aí. Mas é que no Brasil a gente tem o Lindenberg, o líder estudantil cabuloso. O líder da ladeira dos Tabajara. Nós temos os Tabajara, entendeu? Não. Nós temos o líder Tabajara aqui. É que em Copacabana tem uma ladeira dos Tabajara que sobe num morro ali, e ele vive ali embaixo, ele gosta daquilo ali. Eu já lembrei do Cacete e Planeta, isso é a versão Tabajara, né? Mas ali é a ladeira dos Tabajaras. Então é o seguinte, o Lindenberg é um oportunista. Cada um tem o seu líder estudantil que merece. É um oportunista. Quando o Lindenberg era... Ele se candidatou à prefeitura de Nova Iguaçu. Eu estava nesta mesa aqui, num restaurante chamado Beco do Carmo, nem sei se existe ainda no Rio. Eu estava no Beco do Carmo, eu, um engenheiro da Petrobras, 2 técnicos da Soenergy e 2 engenheiros da Soenergy, e a gente estava almoçando. A gente foi lá fazer uma visita técnica, estávamos almoçando ali, e à mesa ao lado estava o Lindenberg com a alta cúpula do bicho, da contravenção do Rio de Janeiro, já preparando a campanha dele. Socialismo puro, é socialismo aplicado. Então, diga-me com quem andas, que eu vou dizer se vou contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando. Tu acha que foi correta o impeachment do Collor? O Collor recebe o impeachment quando ele começa a acertar. O Brasil é muito esquisito, né? Não é esquisito. O Brasil é um quintal. É do contra, porra. O Brasil não é do contra. O Brasil está a serviço dos outros. O Collor, quando começa a acertar, tiram ele. Porque o Collor, ele começaram a exigir dele pautas e ele falou assim, inclusive tinha até um sujeito lá, o Luiz Eduardo Mota da Veiga, que era um neoliberal, bravo, caramba, mas era um cara super honesto e correto do mercado financeiro. Ele botou ele como presidente da Petrobras e com aquela ideia, né? Vamos implodir a empresa, vamos fazer isso, vamos negócio. O cara chegou lá, fez o que um executivo deveria fazer, olhou a empresa, caramba, ele falou assim, cara, tem quase nada para cortar aqui, tem quase nada, foi honesto. Falou assim, aqui a gente ainda pode fazer isso. Cara, isso deu uma explosão no mercado. Ninguém fala isso. Tá. Quando o Mota Veiga disse que não ia mexer com a Petrobras, um cara que veio do mercado, tá? E o Collor assinou embaixo, a sentença de morte dele veio daí. Vamos tirar esse cara, porque esse cara aí incomoda. O vice é pior ainda, cara. O Itamar falou assim, mas o vice é bobo. O vice a gente passa a perna nele. Tá? E passaram a perna nele. Passaram a perna no Itamar, porque Itamar aceita lançar o Fernando Henrique Cardoso como presidente, e ele viria depois do negócio. O que o Fernando Henrique fez? Simplesmente comprou a reeleição. É uma das passagens mais tristes da história do Brasil. Uma excrescência, né, na história. Foi R$200 mil, que hoje daria R$1,5 milhão mais ou menos. R$200 mil que você escolhia no corredor do Congresso. Se você quisesse em dinheiro vivo, era só ir no estacionamento e pegar em saco o dinheiro. Foi assim, foi dessa forma.
dá aqui um papel de pão, assina aqui, vai lá e pega seus 200 mil. Foi ali, ele deu 200 mil negócio. Isso daí era o impeachment dele, se isso aqui fosse um país sério, tá? E ficou lá. E foi destruir a economia brasileira. Quando ele se reelege, uma semana depois, o dólar é onerado em praticamente 100% e a economia brasileira implode ali. Implode. Depois foi só o período de recuperação. O Lula pega esse período de recuperação, faz um primeiro governo meio-meio, mas não tinha nada melhor. Faz o segundo governo excelente, que foi o melhor governo para o Brasil. O segundo governo do Lula e a metade do primeiro governo da Dilma são desbunde. A gente vai caminhando para o primeiro mundo. Foi quando eu falei. Em dinheiro de hoje daria 600 e poucos dólares, mas na época, nominalmente, 438 dólares o salário mínimo brasileiro. Acendeu a luz vermelha no painel lá em cima e falou assim, olha só, usem os mecanismos e implodam isso daí. Chama Joaquim, chama quem vocês quiserem, dá o jeito de vocês. E depois você chega para a mídia e você inventa, bota os roteiristas aí e inventa. Tem um filme muito interessante sobre como isso aí é feito, é um filme americano e que é vendido como comédia. E retrata isso, a ignorância do povo e como você joga e manipula. Se chama Mera Coincidência. Agora deixa eu te perguntar, já que a coisa é manipulada dessa forma, de cima para baixo, e a mídia é utilizada, vou te fazer uma pergunta, não sei se tu já ouviu dessa forma. Não teria então sido o maior erro do Bolsonaro não ter pago ou comprado, eu estou falando de maneira oficial ainda, nada de corrupção, a grande mídia? Com certeza. Não é? Com Se tu parar, é certeza. porque ele tinha a internet na mão dele, o povo com ele. Olha só, o Bolsonaro é aquele cara que vai pro duelo com a arma de precisão fantástica, a melhor que existe no mundo, mas só tem um problema, só tem um projétil. Então você tem que acertar. O resto eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou preso. E eu não tô afim de ir preso. Mas o resto eu sei. O resto eu sei e um dia eu conto. Inclusive, estou aqui no seu programa, primeira vez estou falando isso. Uma hora eu conto isso aí. Ou então, se eu meter o pé fora do país, eu tenho dupla cidadania, tá? Eu conto. Se eu sair do Brasil, eu conto. Porque eu faço conto todinho. eu tenho esse olhar de não conseguir compreender. O Bolsonaro começa errando. Ele já começa errando quando pega e coloca Paulo Guedes como ministro. Paulo Guedes é mais do mesmo. Sei que tu tá falando do Moro, pô. Mas quem? Quando ele pôs o Moro. Não, o Moro ele botou e queimou o Moro. Mas o Moro também que tentou queimar ele, né? Foi usado como arma, né? Mas é o seguinte, ele acabou com o Moro ali. Tá? Ele botou o Moro. Isso fato. Aí é o seguinte, o Moro era uma peça descartável, tá aí é um morto que anda. Verdade. Tá? Então é o seguinte, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é mais do mesmo. Paulo Guedes saqueou o Brasil. Eles nem usam isso, porque se você for usar alguma coisa do Paulo Guedes, você vê que é o seguinte, olha como é que o negócio é interessante. Bolsonaro é assassino, é marginal, é ladrão, é corrupto. Paulo Guedes é santo. Olha como é que tem vaca sagrada que não pode ser tocada. Todos os auxiliares do Bolsonaro foram pro inferno. Paulo Guedes, que mexeu no cofre, ninguém fala, ninguém abre a boca. Por quê? Porque simplesmente aquilo ali era o elemento infiltrado. Porque ele não mudou a economia de lado, de lugar, de foco. O Bolsonaro ficou jogando entre as 4 linhas. Hoje está entre as 4 grades. Verdade. Tá. Beleza pura. Cada um com seu cada um. É porque não dá pra entender, né? E outra coisa, o Bolsonaro ele foi cedendo. Eu falo, né? Eu acho ele... O Lula, eu sempre falo isso, o Lula é o diabo, porque ele, quando ele vem ao poder, teve uma esperança sobre a vida daquele cara que engana todo mundo, e é aquele engano perverso. O Bolsonaro é o covarde. Então, um é o grande corrupto, o outro é o grande covarde, né? Eu acho que o grande erro do Bolsonaro foi a covardia, pelos sírios. Por causa dos filhos, sobretudo. Quando começou o governo Bolsonaro, eu não era eleitor do Bolsonaro, nada. Eu falei várias vezes, deve ter até gravado, falei assim, se o Bolsonaro quiser um sucesso no governo, ele coloca os filhos dele como embaixadores. Um na Groenlândia, outro em Madagascar, bem longe.
É verdade. Bem longe. Mas o Bolsonaro é frouxo. Isso. É frouxo. Ele não tem peito. Ele bravateiro, ou seja, o pessoal está cultuando um mito que só existe na cabeça deles. Fato. Tá aí. Fato. Chorando, fazendo ceninha, eu tô internado, eu tô morrendo, eu tô acabado, Não, eu tô isso. vamos- Só demonstrando. Cara, o líder, Sim. ele tá comido da cintura para baixo. O Roosevelt era cadeirante. O Roosevelt nunca se deixou fotografar numa cadeira de roda. O Roosevelt tinha um exoesqueleto já na época para ficar em pé. Ele contraiu poliomielite. Já adulto, e ele ficou paraplégico. Ele nunca foi fotografado numa cadeira de roda. Quando o ataque de Pearl Harbor aconteceu, ele se levantou na mesa e mandou fazer um ataque, mandou fazer o cacete do negócio. Ele nunca... Por quê? Porque aquilo demonstraria fragilidade. Sim. Fragilidade. E ninguém gosta de seguir pessoas frágeis. Sim. E ele sempre escondeu isso. A duras penas, ele sempre escondeu isso. Numa boca pequena se sabia, depois se sabia tranquilamente. A ponto que ele ficou para a história maior do que a deficiência física que ele tem, porque ninguém comenta. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, fraco. Não, e o Bolsonaro tem um... Agora, tudo bem. Isso a gente pode ter todas as críticas, eu tenho mesmo. Eu não gosto do... Mas enfim. Mas tá errado o que estão também fazendo com o cara, porra. Meu amigo é do jogo. Não é? Não, olha só. Não peça benevolência. Eu sei, eu entendo isso. Não daí. peça benevolência. Tá? Meu pai me ensinou, se você está fazendo algo errado, aproveita. Porque você já está fazendo errado mesmo. Fudeu. Então é o seguinte, para mim, um dos maiores heróis da história do Brasil, as pessoas batem em mim, eu falo que é o Conde Deu, que nem brasileiro, deve ter sido o único francês que prestou para alguma coisa. Tá? O marido da princesa Isabel. Quando o Brasil praticamente acabou com a Guerra do Paraguai, com tudo na mão, o Duque de Caxias mesmo, que é atacado por essa esquerdinha de bando de maconheiro vagabundo, ele virou, o Duque de Caxias virou e falou assim, não tem mais nada para fazer aqui, não tem mais nada para fazer, já ganhamos a guerra, só o Solano Lopes saiu, o Carano está escondido. Aí o Conde Deu assumiu e falou assim, não, tem muita coisa para fazer aqui sim. Cara, ele foi sanguinário, ele foi perverso, ele foi cruel, mas nunca mais, em momento algum, nenhuma nação da América do Sul ousou se meter com o Brasil. Nunca mais. Sim. Porque ele veio de uma cultura de um povo guerreiro. Na Europa, até o século XIX, a França era um século em guerra, no outro também. Então é o seguinte, ele veio com essa cultura, estava no DNA dele. Falou assim, quem foi que arrumou a confusão? Fomos nós ou foram eles? Foram eles. Eles invadiram o nosso território, pegaram o presidente da província, na época chamava presidente da província do Mato Grosso, colocaram dentro de uma cela e o cara morreu de fome. Nem comida deram para ele. Mataram o cara lá. Fizeram isso. Então é o seguinte... Só sair daqui com a cabeça do cara e é o seguinte, não vai sobrar ninguém aqui dentro. Eu gosto do Paraguai, não tenho nada, mas isso é um momento histórico. Um momento histórico. Olha só, a releitura histórica é um exercício que a gente deve fazer sempre. Tá? Agora, revisão histórica não existe. A história aconteceu e pronto. Acabou. Se teve escravo negro no Brasil, o problema não é meu. Eu não trouxe nenhum, minha família não trouxe nenhum e hoje não tem nenhum vivo. O que a gente tem que ver é os problemas que nós temos hoje. Sim. Quais são os problemas que nós temos hoje? É isso que nós vamos combater. História, Mama África. Então é o seguinte, tem um monte, eu falo, negros profissionais, que não tem nada a ver com o negro comum, o cidadão comum, o negro profissional que está ali, que viu aquilo ali, é uma boquinha boa. Tem 800 mil ONGs no Brasil, bicho. Tem 800... ONG, para mim, é organização não governamental. Aí eu descobri que o governo que sustenta elas, assim, não é não governamental, para que o negócio? Então, cria um departamento para aquilo ali. Então, o pessoal em torno disso aí, a Mama África, isso, o cara, inclusive, o cara caga na cabeça dos povos africanos, porque lá são 54 países. Aquela porra lá, o cara por ignorância e racismo, ele acaba tratando todo africano como só porque a cor é diferente, como o mesmo povo. E não é o mesmo povo. Não é.
Eles são inimigos entre eles, têm diferenças entre eles, tem a situação entre eles. Escravidão entre eles, escravidão entre eles. Inclusive os europeus não caçavam africanos, eles iam lá e compravam. Chegavam lá em Benin, aí o cara ia, atacava a tribo do lado, pegava. E outra coisa, gostando ou não sei por interesse, quem acabou com a escravidão foi o homem branco. Ah, mas foi o branco que criou. Não foi o branco que criou. A escravidão é um fenômeno da humanidade. Existia de branco para branco, de negro para negro, de negro para branco, de branco para negro, não importa. O cara enxergava do outro lado alguém barato e que vai te custar nada para manter. É isso aí que era. Quando abriram as novas a América do Sul, vamos ter escravo, vamos pegar na África, porque lá está vendendo, é barato. Se tivesse vendendo escravo louro na Suécia, o pessoal teria ido lá. A relação é só comercial. Agora, é a Inglaterra que acaba com a escravidão. E quem tenta manter a escravidão? Quem tenta manter a escravidão depois? Exatamente os negros africanos. Porque lucravam também. Exatamente. O maior traficante de escravos do Brasil era negro. Francisco Félix de Souza. Tá? Ele era negro. E ele vai para Benin, ele e o genro dele. E é o seguinte, quando é aprovada a lei do ventre livre, porque a escravidão no Brasil tinha data para acabar. Já tinha do sexagenário e tinha do ventre livre. Isso. Como é que eles estavam driblando a lei do ventre livre? Eles estavam contrabandeando escravos para Pernambuco, que é o lugar mais perto da África. Eles estavam contrabandeando quem? Traficantes negros. Traficantes negros, com traficantes brancos também. Mas lá era a estrutura, eram eles que estavam lutando para manter a escravidão. Aí eu não estou defendendo branco nem negro, não estou defendendo ninguém, eu estou contando história, porra. Sim. Eu conversei com o professor Flávio Júnior, que fala muito sobre isso. Ele tem um canal muito grande na internet, contando a história da África e tudo mais. Ele já tem uma opinião, obviamente, diferente da sua. O que ele diz é o seguinte, que o que foi institucionalizado após a escravidão, e isso vai acontecer, é a escravidão racial. Uma coisa é a escravidão global acontecer por domínio de povos. Só que depois, isso vai começar a ser uma característica de dominância e até de propaganda do tipo, cara, o africano ou o negro, ele tem um cérebro diferente, um QI menor, e vai indo, vai sendo construído isso ao longo, essa narrativa, essa construção. Existe o sismo climatológico, tá? O outro dia eu vi um vídeo, eu reagi, o vídeo tem mais de 2 anos, até falar assim, você reagiu, mas eu reagi de novo, do professor Roque, explicando isso com a maior disfarçatez, que nós somos vagabundos, nós somos preguiçosos por causa do calor. Você já viu um brasileiro trabalhando no campo, cara? Ele trabalha pra cacete, pô. O brasileiro trabalha pra caralho. É o seguinte, o cara é defensor do Estado de Israel que não tem condições de se manter porque lá não tem comida pra eles. Aí vem falar da preguiça do brasileiro e tem brasileiro batendo palma. Agora tá bom, Rubão, pra gente indo pro fim. Tá, mas você falou de reparação histórica e eu entendo. Eu também, é um anacronismo absurdo. Só que também é inegável que o povo ele foi escanteado e marginalizado após a escravidão. E a ascensão, hoje o problema do Brasil, ele é econômico. E houve, obviamente, miscigenação. O professor Flávio Júnior até me falou sobre isso, que, muito por estupro, mas tudo bem. Não vou nesse extremo, porque também não é generalizar, até porque o povo vai se misturando. Mas ele diz o seguinte, cara, o povo negro, ele nunca teve acesso. Então, assim, além de pobre, ele foi escanteado e marginalizado. Então, tem que ter alguma maneira de você construir algum mecanismo para que essa parcela alcance locais sociais para que sirvam, inclusive, de motivação para que o resto também deseja. Mas o cara não vê, que nem ele falou, tu vai no restaurante, tu vê sentado na mesa, a maioria é branco. E quem serve é o preto. E o Caio Preto chega lá, ele vê essa cena de criança, vê essa cena. Ele contou um estudo que foi feito das crianças que receberam uma boneca negra e uma boneca branca. Aí perguntava, foi mais de 700 crianças, para criança. Qual é a bonita? A menina negra dizia, a branca.
Qual é a inteligente? A branca. Qual é a mais... não sei, a branca. E aí, isso, cara, foi comum entre as crianças. Porque a percepção de mundo deles é desse processo racial já. Eu não sei como é que tu vê isso, entendeu? Eu vejo isso como uma grande farsa. Eu vejo esse professor como um grande disseminador de farsas. Porque não é isso que você encontra no mundo real. Esses caras vivem utopicamente num lugar, em algum lugar. É o seguinte, você não vai fazer nada disso por imposição. Porque se você fizer por imposição, você vai criar ódio. Tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer com isso? É que eu sou o empregador branco, sou dono do meio de produção, eu não vou contratar nenhum negro. Porque eu não quero problema. Eu não quero um problema. A mulher está cheia de direitos, eu não contrato mulher. Ou seja, aquilo que parece ser benéfico, tudo que ele está falando aí é falacioso. Primeiro que o Brasil, você tem que ter... a primeira coisa que você tem que ter é despudor histórico. O Brasil é um país de cultura, tá, eurocentrista. Então é claro que é branco. Nós temos a cultura branca, como na África a cultura é negra. O continente nosso, apesar de miscigenado, é isso. O que nós temos? A racismo estrutural não existe no Brasil. Porque quem cria estrutura é o Estado. E em nenhum momento, em algum lugar dessa vida, teve uma lei discricionária no Brasil. Todo esse modelo que esse professorzinho está pegando é do Partido Democrata Americano, que fundou a Ku Klux Klan. Olha quem esse senhor serve. Olha quem esse senhor serve. A Ku Klux Klan, todo o modelo deles é do Partido Democrata Americano, porque através de fundações entopem de dinheiro ONGs aqui para isso. Nós íamos no caminho certo, estamos no caminho certo, da miscigenação. Sim. Cara, primeiro, vamos embora. Ato racista. A senhorinha, metida bacana, chega no supermercado, para ali no supermercado e cria um auê no Carrefour, chamando você uma negrinha à toa, vagabunda, ordinária, eu sou branca, eu sou poderosa, meu pai era alemão, minha mãe era francesa, isso, aquilo. Eu quero uma pergunta do negócio, vai juntar 2.000 pessoas em volta. Eu quero que alguém me diga em qual lugar no Brasil, em algum momento, apareceu uma pessoa sequer para ficar ao lado da mulher. Nunca, jamais. Pô. Então, caralho, nós não temos isso aí. Eu concordo contigo. Tá. Isso eu concordo Esse professor é um farsante. E todos esses estudos dele são todos patrocinados. Então é o seguinte, o que acontece? É igual quando o feminista... Se eu não tiver dinheiro, branco 100%, eu sou 100% europeu. Sim. Eu me considero 100% brasileiro. Mas meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos eles são espanhóis. Eu só nasci no Brasil. Eu fui suficiente. Eu me considero 100% brasileiro. Agora é o seguinte, tecnicamente sou 100% europeu. Eu que não tenha dinheiro e tente entrar no Barbacoa. Sim, exatamente. Mas esse é o mesmo discurso que você está falando que, por exemplo, feministas vão fazer contra os homens. Isso. Como se todo homem, porra, é um estuprador. Olha, eu fico puto com essa frase. Exatamente. Mas o que está acontecendo? Elas estão indo para o limbo. Mulher que pensa desse jeito está indo para o limbo. Está sendo escanteada. Na Segunda Guerra Mundial, eu sempre boto isso aqui, o Brasil, as Forças Armadas brasileiras não tinham equipamentos. Todo equipamento nosso usado era americano. Palavra dos alemães. A gente de longe conhecia uma tropa que era brasileira, porque os negros e os brancos andavam juntos. Isso. Então é o seguinte, nós estruturalmente, aqui, nenhum pai vai botar o filho para fora de casa porque apareceu com a negra para casar. Jamais, porra, jamais, porra. Tem um ou outro, o racismo existe. Não, porra. Claro. Mas dizer que o brasileiro é racista porra, isso é absurdo, não é. Porra. Agora, Lógico. o brasileiro é preconceituoso com o pobre. Aí eu concordo. Aí é o seguinte, eu não vou negar que existe uma parcela imensa dos negros na pobreza. Efetivamente é verdade. Por quê? Porque há 3 gerações atrás, eles ainda eram escravos. Então é um fenômeno que você não termina ele na canetada. É por absorção. E quando a gente está no ponto máximo de absorção, o cara vem, vamos fazer o desfile das mulheres negras. Vem cá, por que não faz o desfile das mulheres pobres? Porque aí é o seguinte, no desfile das mulheres negras pode ir a Camila Pitanga, tá? E vai 2 ou 3 ou 3.000 que estão na miséria. Aí vai todo mundo. Vai todo mundo lá. Aí a mulher branca, loira, que mora a 200 metros da minha casa, que não tem o que comer, está excluída. Isso é ódio. Isso você está criando ódio. Sim. O que vai acontecer? Começar a perguntar, as pessoas vão começar a se perguntar, opa, mas isso aí está errado. Sim. E o resultado é funesto. Mas o resultado é o esperado.
O esperado é que a gente se mantenha dividido ao ponto de não se perguntar por que uma juíza hoje soltou o Vocaro. Isso que deveria fazer parte. Esse professorzinho deveria estar perguntando isso. Por que é que no Brasil os golpes, o golpe de 60 bilhões do Banco Master, você sabe qual é a disputa? Não, culpado foi a turma do Bolsonaro, não, culpado foi a turma do Lula. Gente, culpado é quem é culpado, vamos sair cortando cabeça. Eu acho isso aí. Vamos sair cortando cabeça, depois a gente pergunta para a cabeça de quem que ele era. Tá, só isso. Última pergunta. Por que o Brasil esquece a sua própria história, Albão? Por exemplo, meu avô, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Que eu lembrei quando você comentou agora. Porra, pracinha, pô. Herói de guerra. Voltou machucado, mas tem as medalhas. Pô, e a gente fez ato histórico lá. Heróico pra cacete na Itália. Por que isso não é ensinado nem nos colégios aqui no Brasil, irmão? Qual que é a tua visão sobre isso? Porque é um projeto. O professor de história brasileiro, ele tem que ser um idiota de esquerda, maconheiro, tá? Assexuado ou transexuado, para colocar um modelo e botar na cabeça que vocês falaram. Olha só, eu boto os elementos. Tá? Eu não tenho um americano como inimigo meu. O establishment americano é inimigo do Brasil. Agora, o povo americano não é meu inimigo, claro, não. Claro. Tá? Eu vou lá nos Estados Unidos e falo assim, isso aqui dá certo, isso aqui é bom pra caralho. Isso aqui é uma perfeição. O judiciário americano, vou deixar um número aqui que eu estou repetindo, porque ninguém falou nunca. O judiciário brasileiro custa 3 vezes mais que o judiciário americano. É em número, não, em valores. Não valores relativos, não, porque o salário mínimo deles é 10 vezes maior que o nosso. Não. É em valores absolutos. Valores absolutos. E outro detalhe, a população deles é 55% maior que a nossa. Sim, exatamente. Eles têm muito mais gente e eles gastam 1/3. E a justiça deles funciona. Por que a nossa não funciona? Não está na hora da gente chutar o pau da barraca? Mas não, a gente tem que ficar igual esse professor idiota fazendo esse tipo de coisa. 2026, o ano mais importante eu acho que é o ano mais importante do Brasil. A renovação do Senado, possibilidade de mudança, pelo menos aí, de equalização para o STF e presidência da República, enfim. Tem esperança para o Brasil? E quem hoje seria seu candidato? Nenhuma. Não existe esperança nenhuma para o Brasil. O Brasil então tem tu tá no meu time, pô. Então o primeiro a sentar aqui que fala igual eu, O Brasil está esperando o caos. Perfeito. Não acredito igual tu. Só o caos vai dar jeito nisso aqui. Tem que jogar a vaca no precipício. Porque todo mundo que entrar aí é contemporizador. Vai contemporizar com algo, com alguma coisa. Sim. Isso aí. Mas em 2026, em quem você aposta? Para os que estão aparentando aparecer. Não é aposta. Não é aposta, é marcar. Infelizmente o Lula está reeleito. Está reeleito? Está reeleito. Pode dormir. Tu não acha que o Ratinho Júnior vai ter chance? Não, ninguém vai ter chance. E se a Michelle vier? De que Michelle não é nada, Michelle não é ninguém. Conversa. O Lula está reeleito, então? Está reeleito. Eu falei que eu era candidato a presidente da República, mas nenhum partido apareceu lá em casa para entrar em contato comigo e não existe candidatura avulsa no Brasil. Tá? Que é uma excrescência também. Que é uma excrescência. Eu poderia ser candidato avulso. E eu ia botar o dedo na cara de todo mundo. Eu queria ver isso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Deixe uma palavra para o pessoal. E na sequência eu finalizo o programa. Gente, não percam as esperanças. O que eu estou fazendo aqui, eu não estou sendo uma ave de asa negra se abatendo sobre todos, tá? Mas o momento é muito difícil e tudo depende da consciência de cada um. Eu sei que a maioria vai simplesmente falar um monte de bobagem, um monte de abobrinha, vão falar um monte de besteira, vão descontextualizar o que você fala para continuar como gado disso aqui. A gente ainda vai passar talvez uns 20 anos entre o inferno e algo além do inferno. Porque só assim que a gente vai aprender e só pelo sofrimento que o Brasil... Isso se o Brasil não sofrer uma cisão antes e se transformar em 3 ou 4 países. Tá? A união que tanto custou a todos nós é atacada por todos os lados. Os idiotas da esquerda atacam os bandeirantes que, de acordo com o que eles fizeram pelo Brasil, é heróico. Eles deveriam ser heróis, mesmo sendo canalhas. A história está cheia de heróis canalhas. O grande homem, o almirante Nelson, que criou a Real Armada Inglesa, era um pirata saqueador, um bandido, um criminoso. E todo mundo lá sabe disso. Tá? Então,
efetivamente, cara, a gente vai ter que ter um processo de implosão, porque o que está acontecendo? A esquerda combate esse pessoal e para eles não tem problema dividir o país. A direita, por outro lado, acha que tem que dividir o país porque o Estado A é melhor do que o Estado B e o pessoal esquece da unicidade, da união. É isso aí que eu defendo. Mas, no final das contas, a gente acaba sendo o voto vencido. A realidade é essa. Bom, muito obrigado. E você que nos acompanha até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Rubão. Se é pra xingar alguém, pode me xingar, não tem problema, mas saiba de uma coisa. O povo brasileiro é um povo legal pra cacete, beleza? Somos trabalhadores, não somos racistas. Nós homens amamos as mulheres. Porra, lógico que tem gente ruim em tudo que é lugar. Tem racismo acontecendo? Sempre vai ter racista. Mas, porra, dizer que a gente é racista, porra, dizer que a gente é sexista, paralho, mano, muda esse discurso. Muda esse discurso, essa porra desse discurso que só tá destruindo aquilo que somos de fato. Porra, um povo extremamente acolhedor e apaixonado. Beijo e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.